Hoje, voltando para começar, nós vamos estudar o 6º dia. E tudo aqui, repito, é alicerce. Tudo é alicerce. Então a gente percebe que primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, representam uma seta para chegar no 6º. A culminância da criação é o 6º dia. Tudo aponta, tudo caminha para o 6º dia. Algo que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui. Até a parte dos números aqui é importante. Porque o ser humano foi criado no 6º dia. Então, 6 é o número do homem. A marca da humanidade é o 6. Então, a gente vai. E aí você pode pegar o 1. O que aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia é um dia magnífico, porque você vê Deus agindo diretamente. E assim a gente vai caminhando com isso. Por quê? Todos os livros da Bíblia, ao falarem de 6, estão pressupondo que você leu Gênesis. Estão pressupondo. E aqui é gostoso, né? Porque se alguém pergunta assim, mas precisa estudar Gênesis? Eu não sei, depende. Você quer entender Apocalipse? Vai citar lá o 666, está dialogando com isso aqui, o 6º dia. Então, são detalhes. Isso aqui é porcelana pintada. É vaso grego. Cada detalhe aqui é modelo que vai ser utilizado em toda a literatura bíblica. Até aqui tranquilo? Então, eu vou ler a narrativa do 6º dia que a gente vai perceber isso. No capítulo 1, versículo 23, encerrou assim: houve uma tarde e uma manhã, 5º dia. Já comentamos isso aqui. Até a forma de contar dia é diferente, que é a forma judaica que se conta. O dia começa às 18 horas. E termina às 18 horas. Por isso que é tarde, manhã. Tarde, manhã. Tarde, manhã. Nós, ao contrário, nós contamos manhã, no sentido de luz, tarde, caminhando para a noite. Aqui é o contrário. Então o versículo 23 diz: houve tarde e manhã, 5º dia. E aí abre, olha como é que abre. Disse Deus que a terra produza seres vivos segundo sua espécie. Porque no 5º dia falou da água. Tudo quanto é ser marinho. E aqui começa o 6º dia na terra. Eu queria que a terra produza. Eu vou só pegar, esse é o versículo 24. Eu vou só pegar aqui um pouquinho desse versículo 24, que é só para ler uma coisinha aqui importante. Aqui, ó. Vaiomer Elohim, Totse, Haaretz, Nefesh, Hayah. Ou seja, ser vivente, ou alma vivente. Alma viva.
Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Sobretudo se a gente pega a chavezinha do Espiritismo, da doutrina espírita, para entender o conceito de alma, que é o princípio espiritual ligado a um corpo, corporificado. Interessante isso, né? Só para chamar essa atenção aqui. E aí diz assim, ó, que a Terra produza alma vivente segundo sua espécie. Quer dizer, tudo com a sua espécie, com as suas genealogias. Isso é interessante. O livro de Gênesis vai repetir isso toda hora, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. E o próprio livro está dividido em genealogias. Adão, aí vem Noé, Abraão, Isaac, as espécies. É algo que a gente tem que ficar atento. A estrutura total do livro de Gênesis revela a estrutura do micro. Então, o macro aqui é igual ao micro, é como se fosse um cristal. É um detalhe para a gente ficar atento. Segundo a sua espécie. Animais domésticos, répteis, feras, segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Como que o texto é repetitivo? Aparentemente repetitivo. A ideia aqui é de espiral. Então, primeiro o texto anda com a gente 180. Depois ele completa os outros 180. Então, disse assim, ó, e Deus disse. Por que eu disse? Porque Deus cria com a palavra dele. A criação de Deus se dá com a palavra. Ele diz, aconteça isso. É a primeira parte. Depois ele faz. Faz. E finaliza o fazer com controle de qualidade. E viu que era bom. E viu que era bom. Que é uma lição para a gente. Uma coisa é você criar, ter uma ideia. Outra coisa é você executar. Nem sempre o que você está executando é o que você pensou. E muitos de nós ficam tão apaixonados com o que imaginou, que acha que o que fez está igual ao que imaginou. Até que alguém fala assim, eu não estou entendendo direito o que você pensou. Não, eu pensei em fazer isso. Olha, se você pensou isso, não foi nada do que você fez. Então, não. E aqui, voltando um ponto, eu vou chamar André Luiz. Muitas pessoas pegam o livro Evolução em 2 Mundos e ficam espantadas. Ficam espantados. Ou A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz e Evolução em 2 Mundos. Porque lá uma referência é o seguinte. Tivemos um pequeno probleminha. E vieram os dinossauros. Que não era para ser daquele tamanho. Não era. Mas você não está lidando com pedra. Você não está pegando um pedaço de pedra. Olha, pega essa pedra, coloca lá. Não tem problema. Se você conseguir carregar, você vai pegar e vai levar para o outro lado, porque durante o percurso a pedra não vai reclamar. Agora, você não faz isso com um princípio inteligente, com um psiquismo que já está. Você não faz. Porque um psiquismo, ele já reage. Ele responde. Então você propõe, mas a resposta pode não ser aquela. Então vê no laboratório. Aí vem um pouco para cá, você corrige rota. Foi o que aconteceu com os dinossauros. Então esse fazer aqui, esse fazer, a meu ver, revela todo o processo evolutivo.
Não precisava ficar essa briga de criacionismo e evolução, né? Que, na verdade, esse é um problema americano, tá, gente? Isso não é um problema brasileiro. Vamos ser bem sinceros. Aqui no Brasil, nós, graças a Deus, não temos esse problema. O criacionismo é um problema norte-americano. Algumas pessoas fazem uma interpretação fundamentalista na Bíblia e não querem que se ensine nas escolas de biologia. Só querem que ensine em Gênesis, que eles acham mesmo que foi criado em 6 dias. E tudo pronto. Quer dizer, não leram o texto, não leram como literatura. Porque tem um fazer aqui. E disse Deus, produz a terra, animais, répteis. E depois que fez Deus, aí ele vai fazer. E depois ele viu que era bom. Então, alguns... E aí prossegue o texto. Depois que ele viu que era bom, vai agora acontecer o ápice da criação. O ápice. Porque a criação termina no 6º dia. Então é uma imprecisão dizer, o livro de Gênesis diz que tudo foi criado em 7. Não, no 7º dia não foi feito nada. No 7º dia foi descanso. Nada. O 7º dia é o mais simples da descrição literária de Gênesis. E Deus descansou no 7º dia. E é curioso isso aqui, porque se você imagina que os dias são períodos, eles são grandes, são períodos grandes. E o período do descanso é gigante, porque é igual aos outros. Olha, no 6º dia foram criados todos os animais e o ser humano. Ele durou um tempo. O 7º dia tem a mesma duração. É algo muito interessante para a gente pensar. Nessa igualdade de períodos, e você ter um 7º aí de tudo, é o descanso. Então ele é longo, ele é grande, por isso que ele é uma lei, né? Agora olha que interessante aqui. Disse Deus, que é sempre assim, pela palavra dele, façamos o homem, a nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então ele ia ser o grande Senhor de tudo. E aí vem. Só que agora tem uma coisa curiosa. Não é narrado aqui um fazer. E fez Deus. E Deus criou o homem. Usa o verbo lá do início do primeiro dia. E criou Deus os céus e a terra. Não é mais um fazer. Interessante isso. Porque dá o tom da dignidade do que está sendo criado aqui. Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente, e isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu,
a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Céu e a terra com todo o seu exército. Para quem fica com a ideia de que exército é um aglomerado de militares para a guerra, por isso que Deus, no Gênesis, é chamado o Senhor dos Exércitos. Ou, Tsevaot também, a palavra para estrela, Senhor das Estrelas. Olha que interessante. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram, no sétimo dia descansou depois de toda a obra que fizeram. Descansou. Deus abençoou o sétimo dia, o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Essa é a genealogia do céu e da terra. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que causa muita... Encerramos um ciclo. O capítulo 2 vai começar uma outra poesia. Essa é a primeira. Nessa primeira poesia, Adão não é nome próprio. No capítulo 2, Adão, o mesmo, passa a ser, aí agora, uma personagem dessa nova história.